Olá! Hoje a gente recebe aqui em nossos estúdios uma grande figura na área de negociação imobiliária. Luiz Mazanek, mais conhecido como Maza. Ele já chegou aqui me corrigindo que Maza é o jeito que todo mundo nesse meio conhece ele. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para todo mundo ouvir os conselhos e as experiências desse grande profissional. Nós vamos descobrir quais os sinais de sucesso neste momento da venda, quais as características de um bom negociador e ainda, qual a influência das emoções nessa etapa. Vamos lá? Luiz, Maza, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Carol. Bom dia aos amigos da Uniab que nos assistem também. É uma satisfação muito grande estar hoje falando sobre um tema que nos motiva a cada dia e tão importante e que passa desapercebido por muitos profissionais, que é a negociação na hora de uma venda. A gente tem que falar de negociador e de habilidade, fundamental. Quais são as habilidades de um bom negociador, Maza? Especificamente, Carol, para cada caso, nós vamos encontrar uma característica mais acentuada. No caso de um corretor imobiliário, eu diria que o poder de comunicação, a sua apresentação e principalmente o conhecimento que ele tem do mercado, do imóvel e do cliente. Quando ele tem esta gama de conhecimento, ele se enche de argumentos na hora de uma negociação. Também como característica, eu digo que o negociador ele tem que ter uma resiliência muito grande. Até porque, nós vamos ver, a negociação é um processo, ela está em etapas. E o que acontece numa etapa, resolve-se e quando parte-se para outra etapa, o negociador ele tem que estar isento da pressão daquela primeira. Então, a resiliência, a pressão que teve sobre o corretor naquela primeira ação, não deve estar prevalecendo agora na segunda, ou seja, a capacidade dele voltar ao ser normal na hora da negociação. Então, o conhecimento do produto, conhecimento do mercado, conhecimento do cliente, a resiliência e o poder de argumentação, persuasão, a oratória. Não digo falar bem, falar bonito, não, mas saber passar uma mensagem para o outro interlocutor. E também a retórica, que é o poder de convencer através da sua palavra. Maza, existem inúmeras estratégias de negociação e para cada caso é uma estratégia diferente que a gente precisa adotar. Você poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre a famosa metodologia de Harvard? Negociação, vendas, sempre vão encontrar acadêmicos que estudam, né? E que bom que esses profissionais estudam e conseguem seccionar, conseguem selecionar determinados processos e fica mais fácil para nós que trabalhamos no dia a dia, com o chão na imobiliária, com o chão no supermercado onde estamos trabalhando, fica mais fácil nós entendermos o que esses acadêmicos falam. Em Harvard definiu justamente a teoria do consiga o sim, né? Obtenha o sim através de algumas estratégias. Cada escola usa uma estratégia. Eles chamam estratégia, até porque é uma forma de valorizar também o seu posicionamento. Mas nós usamos estratégias todos os dias e não nos damos conta, né? Mas os acadêmicos de Harvard estabeleceram, dizem, olha, a gente precisa seccionar a negociação e saber que tem pessoas, tem interesses, tem táticas, tem objetivos que a gente tem que atingir. Eles fizeram isso, formataram e fica mais fácil para nós entendermos que é possível, sim, você entrar numa negociação estabelecendo o objetivo. É assim, principalmente sabendo que você vai ter de um outro lado pessoas. Nós, vendedores, não negociamos com máquina, nós negociamos com pessoas, olhamos nos olhos. E por isso eu digo que por muito tempo os corretores imobiliários ainda terão uma carreira de mais 100, 200 anos. Porque as pessoas selecionam um imóvel através de uma internet, ou através de um computador, de uma tela de computador. Ele visita esse imóvel através de uma tela, mas ele precisa ir numa imobiliária, olhar nos olhos de um corretor para fechar uma negociação. Porque, segundo Harvard, pessoas fazem parte do processo. Quando você não negocia o interesse. Claro, o interesse é um imóvel. E olha que interessante, né? Porque é contraditório, antagônico a definição da... Eu tenho um imóvel que eu quero vender, eu quero me desfazer desse imóvel. Mas tem alguém que quer esse mesmo objeto, mesmo interesse, só que ele quer comprar.
Então, os interesses são antagônicos. Eu quero me livrar desse imóvel, vender esse imóvel, e alguém quer obter, alguém quer comprar esse imóvel. E eu tenho que entender como essa pessoa está na minha frente negociando. Que emoções essa pessoa tem, o que eu entendo, como eu percebo os sinais que essa pessoa dá, que interesses ela dá. E utilizo algumas técnicas, né, que a teoria do como obter o sim de Harvard diz, né, usando expressões, que tal? E se fizermos isso, condicionando, né, que a gente vai falar no decorrer da apresentação. A habilidade, então, do profissional de vendas em entender um pouco do perfil e do comportamento do cliente é matar a charada, né? Matou a charada. Perfeito. Entendeu? É um caminho bem andado já para uma negociação bem sucedida. Carol, eu digo que entender pessoas hoje é uma arte. E o vendedor de qualquer segmento, ele é um psicólogo. Nós, vendedores, somos psicólogos, porque temos que entender quem é a pessoa, a pressão que ela está. Hoje ela me atende bem, amanhã ela me atende mal. Eu digo, mas o que está acontecendo? Esse cara, ele tem psicose maníaco-depressivo, esse cara uma hora está bom, uma hora está ruim, ele sofre de algum distúrbio. Não, é pessoa. Um dia ele está legal, um dia não está, assim como nós. Só que nós, vendedores, nós colocamos o nosso uniforme de vendedor e saímos por aí com os problemas que ninguém sabe, os perrengues que passa um vendedor, as dificuldades que nós passamos no dia a dia, com família, com banco, com cliente, com patrão, né? E quando nós saímos, nós vamos visitar um cliente, a gente se veste. Aquele é o cliente mais importante para mim, é o que eu estou visitando. Então, a habilidade em entender e conhecer as emoções, o comportamento da outra pessoa, a maneira como ela senta, a maneira como ela gesticula, a maneira como ela nos olha, já dá um sinal de que eu vou me entender com essa pessoa ou vou ter um pouco mais de dificuldade. De qualquer forma, eu vou me entender, porque o vendedor, ele é água. No copo é copo, na garrafa é garrafa, no rio é rio. Ele se molda a cada situação.